Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo até aí atrás? Faz assim, obrigada. Eu sempre peço para fazer assim para ver se vocês estão aqui mesmo, se não desencarnaram, se não dormiram. Então vamos lá. Nós vamos dar sequência a esse livrinho que nós estamos estudando todas as terças-feiras, que chama Pão Nosso. Esse Pão Nosso faz parte da coleção que o Chico escreveu com a mãozinha dele, mas Emmanuel que ditou. E ele traz cada lição. Cada frase dessa serve como manual de instruções para encarnados e desencarnados aqui na Terra. E a lição que cabe para nós essa noite é a de número 20, que chama assim, A Marcha. E nessa lição, Lucas escreveu no evangelho dele uma frase que Jesus tinha dito. Jesus encontrava os apóstolos todos os dias na casa lá do Simão Pedro, e ele fazia um evangelho no lar, e ele pegava os fatos principais do dia, que eles saíam juntos, trazia para aquele momento e ensinava com aquela doçura, com aquela sabedoria. E nesse dia aqui, ele tinha ensinado assim, ó: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. O que ele quis dizer com isso? Eles caminhavam bastante, e nessas caminhadas sempre aconteciam coisas com eles. E Jesus estava dando a dica para eles que serve perfeitamente para nós. Então escute aí, vê se não cabe para a tua vidinha. Emmanuel coloca assim sobre essa frase: importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Emmanuel escreve tão bonito que às vezes a gente tem que ler de novo, né? Ele falou assim, ó: em busca da edificação espiritual definitiva. O que ele quer dizer com isso? Desde que você entrou aqui nessa casa pela primeira vez, em todas as palestras, todos os temas, todos os livros espíritas que você lê, sempre vai estar versando sobre a tua evolução moral, evolução espiritual, a tua reforma íntima, certo? Esse é o momento, gente, provem que vocês estão ouvindo. Ai, que bonito! Sim, evolução moral. Só que às vezes a gente ouve tanto que acaba não pensando no assunto. E Emmanuel traz aqui para nós, dizendo que o mais importante para a nossa vida, para essa nossa caminhada, que a gente chama assim, né? A caminhada da vida, enquanto a gente está encarnado e depois que desencarnar também, é essa evolução. É o ser melhor hoje do que já foi ontem, ser melhor amanhã do que já foi hoje, ou seja, um contínuo aprendizado, uma melhora constante. Eu até colei lá no meu espelho, hoje melhor que ontem, para assim, para eu me lembrar todos os dias, que é uma obrigação nossa, porque senão não faria sentido a reencarnação. Para que todo esse transtorno de ganhar um corpo novo, um nome novo, uma família nova, um emprego novo, tudo novo, filhos novos, tudo novo, se você vai fazer a mesma coisa antiga, errada, estragada, de sempre? Então, Emmanuel coloca aqui para nós que o nosso objetivo é simplesmente construir, então, edificação espiritual definitiva. Toda evolução moral que você consegue fazer, por pequenininha que seja, ela é tua, ela é uma conquista tua e nunca mais vai deixar de ser. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que acha bonito a traição conjugal, a traição financeira, a traição da palavra, qualquer traição, e ela acha que está levando grandes vantagens. Chega a uma existência, ela sofre com traição, ela sofre tanto e ela aprende na carne a dor de ser traído. Pense você que na próxima encarnação, qual é a coisa que ela não vai querer fazer e nem sofrer? Claro, todos juntos pensaram traição. Por quê? Porque quando a gente aprende na carne, a gente faz uma conquista moral e não vai querer na próxima, nem na outra, praticar o mesmo erro. Entendemos? Então, o nosso objetivo encarnados e depois de desencarnados é manter essa evolução, moralmente estar melhor a cada dia.
E Emmanuel coloca que isso é uma edificação, ou seja, não vai vir pronto. Nem Elon Musk vai conseguir fazer um chip e implantar em você e dizer agora você é bom. Nenhum desses criadores fantásticos conseguirão transformar você se você não quiser. Então, a evolução moral, a conquista do bem em você, ser uma criatura melhor, depende de você. E é a atividade diária, pessoal e intransferível. Tipo cartão de crédito assim, pessoal e intransferível. Não dá para emprestar, é melhor que fique com você e você. Você usa e você paga. A mesma coisa a nossa evolução moral. Você constrói, você usa e você paga. A nossa evolução, ela nos transforma e transforma a nossa vida para melhor. Emmanuel continua, é indispensável caminhar, ou seja, não dá para dizer assim, agora chega, não quero mais encarnar, essa é a última vez que eu venho para cá, tá? Não é você que decide. O caminhar é obrigatório. Você pode até parar um tempo de reencarnar, para melhorar as tuas ideias, para aprender coisas melhores, para entender um pouco mais a tua vida, mas a caminhada é obrigatória. Em algum momento você vai retomar as reencarnações e vai continuar vivendo, encarnando, desencarnando, encarnando. E o objetivo é evoluir. E ele diz, indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, ou seja, ninguém vem aqui e reencarna a passeio, só para ser bonitinho, só para desfilar a beleza e o cabelo por aí. Não. Nós viemos para aprender, para evoluir, para sermos melhores. Então, a nossa caminhada é contínua e ela enfrenta obstáculos e sombras. Acreditar que nunca vai acontecer nada para você é infantilidade. E o pior, faz a gente sofrer mais. Porque cada coisa que acontece a gente vai dizer, mas eu sou espírita, mas agora eu me dedico tanto, eu vou na palestra toda terça-feira, eu tomo água fluidificada, eu faço evangelho no lar, isso aí me acontece. Qualquer coisa, qualquer sombra dessas. E aí a gente vai cair numa tristeza e dizer, Deus é ingrato porque eu estou fazendo tudo certo, isso aí aconteceu na minha vida. Então Emmanuel já coloca aqui claramente, ninguém veio para cá para passar assim, colônia de férias, brancas nuvens, só coisinha boa na vida. Todos nós trazemos parcelas a pagar. Nossos boletins têm o nosso nome e o nosso endereço. E eles não erram a localização. A justiça divina é perfeita. E nós precisamos continuar a nossa caminhada sabendo que é natural que tenham sombras, transtornos, dificuldades e que nós podemos sim continuar a caminhada apesar disso tudo. Ele sugere que a gente transforme dores e dificuldades em degraus de ascensão. Quem passou pela dor e pelo sofrimento da maneira correta, ou seja, sem se rebelar, sem se tornar a vítima eterna, uma coisa aconteceu há 40 anos, a pessoa continua contando com a mesma entonação de dor e sofrimento. Ela não conseguiu passar. Quem consegue passar sem a rebeldia, sem a vitimização, quem consegue passar entendendo, é uma coisa da minha vida, responsabilidade minha, eu vou dar um jeito, quem consegue passar por isso, evolui. Quem consegue passar assim, cabecinha erguida, e eu não estou dizendo cabecinha erguida orgulhosamente, não, cabecinha erguida sem se sentir coitadinho do universo. Aquelas novelas mexicanas, Maria do Bairro, lembra? Lembram? Maria do Bairro, dramática, sofredora. Não é assim para a gente fazer. Jesus explicou em cada dia que ele esteve encarnado para nos ensinar, ele explicou, você não precisa ser vítima, você precisa se responsabilizar pelas coisas, você precisa passar pelo teu caminho, você precisa entender que sim, vão haver momentos de tristeza, mas eles não são eternos. Vão haver momentos de dor, que também não são eternos, mas também vão haver momentos de alegria, que também não são eternos. Nós precisamos entender que tudo nessa vida passa e que é possível sim que a gente passe com dignidade, cabecinha erguida, aprendendo, subindo o degrau da evolução. Ele continua assim, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha em direção a Jerusalém. Sabe por que ele estava contando essa história?
Vocês lembram? Ele tinha esses encontros com os apóstolos e ia chegar um momento que ele ia se dirigir a Jerusalém, bem na época que Jerusalém ia estar cheio de gente. Todas as pessoas rumariam para lá porque era uma festa tradicional deles. Todo mundo ia para lá, como se todo mundo marchasse para a mesma cidade para um enorme evento. E ele dizia para os apóstolos assim: quando chegar em Jerusalém, quando nós estivermos lá em Jerusalém. Então eles criaram uma expectativa muito grande nessa caminhada para quando chegasse em Jerusalém. E ele dizia: eu serei conhecido. E eles achavam, eu acho que a gente também ia pensar, que lá em Jerusalém ele ia dar um espetáculo, que ele ia fazer milagres, que ele ia volitar pelas nuvens, que ele ia fazer coisas assim, ia ficar mundialmente conhecido. Eu acho que a gente ia pensar do mesmo jeito, que quando chegasse em Jerusalém ele ia ficar conhecido pelos milagres, pelas coisas, pelos fenômenos que ele ia produzir. Ele sabia que não era nada disso, mas cada um tinha o direito de fantasiar. E ele estava falando desse caminho de Jerusalém, só que nesse caminho, o que aconteceu lá em Jerusalém? A crucificação, o martírio, toda aquela história que a gente conhece e que realmente o tornou conhecido até hoje. Só que na cabecinha deles era tudo festa, alegria. Eles queriam assim: agora a gente vai ficar conhecido, agora a boa nova vai se tornar famosa, agora vai ser isso e vai ser aquilo. E eles pensavam assim. E aí Emmanuel coloca: Jesus já sabia. E ele sabia o que o esperava, que era a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, um ensinamento às nossas próprias experiências incessantes do roteiro de Jerusalém nos nossos testemunhos redentores, ou seja, isso também acontece conosco. Depois que a gente desencarnar, quando a gente tiver, assim, deixar essa infância, essa bobeirinha que a gente tem quando está encarnado, assim, quando nós deixarmos de lado, quando a gente conseguir se enxergar de verdade, a gente vai ver: nossa, aquele momento do sofrimento na minha existência foi fantástico. Depois daquilo ali, eu aprendi isso, aprendi aquilo, deixei de fazer aquilo. Nós vamos valorizar esse momento de sofrimento, esse momento de testemunho, essa nossa marcha para Jerusalém. Nós vamos entender que foi nesse momento que nós conseguimos subir um degrau a mais. Infelizmente, na nossa condição evolutiva, nós aprendemos só pela dor. Infelizmente, a maioria de nós não progride muito de uma existência para outra. Pequenininho progresso. Infelizmente, a gente não aprendeu ainda a aprender antes da dor, antes da desgraça, antes do sofrimento, antes do martírio. Porque quando chega a sombra, a gente se desespera, se descabela, não sabe o que fazer, grita, fala contra Deus, muda de religião, se rebela contra tudo, contra todos. Se nesse momento nós aproveitássemos para suprir o que nos foi pedido, aprender com aquele sofrimento, entender esse caminho não como uma punição, eu não mereço isso. Se nós pudéssemos entender antes, não precisaria sofrer. Emmanuel continua: é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. O que nós queremos são os bens eternos. Claro que a gente tem que viver aqui e a gente quer ser feliz aqui, mas para ser feliz aqui você tem que entender. Aprenda, criatura. E se você aprender antes, não precisa o sofrimento. Me lembro agora de uma historinha rápida. Existia um homem, é verídica essa história. Um homem, ele já estava evoluindo e não queria mais praticar o mal, mas ele tinha feito coisas tão ruins que durante essa existência, quando ele chegasse aos 40 anos, lá numa máquina, ele ia prender o braço e ia cortar o braço dele fora, o braço direito, bem o que ele trabalhava. Só que esse homem renasceu e desde criança ele veio com aquilo na cabeça: eu preciso aprender, e é uma coisa inconsciente. E ele veio com essa missão dele mesmo, ninguém sabia, mas ele sabia. E ele veio com essa intenção clara de aprender a não judiar dos outros, a fazer o bem. Então, desde criança, ele era aquela criança querida, bem-humorada, que fazia as coisas pelos outros, que ajudava. E ele se tornou um adulto assim, passou pela adolescência, claro, com a rebeldia, tudo, mas passou e se tornou uma pessoa melhor. Aprendeu.
Quando chegou aos 40 anos, que era a hora de ele perder o braço dele, sabe o que ele prendeu? Sabe o que ele perdeu? A pontinha do dedo. Estava no plano dele uma perda maior, mas ele, por vontade própria, aprendeu antes. Então ficou somente um resquício do que ele devia. Perdeu a pontinha do dedo. E quando ele perdeu a ponta do dedo, ele ligou para a esposa: olha, eu perdi a ponta do meu dedo. E ela ficou desesperada: meu Deus, a empresa tem que pagar tudo. E ele dizia: calma, calma, foi só a pontinha do dedo. Porque ele tinha certeza dentro dele que era pouco. Pelo que ele iria passar, ele tinha certeza que era pouco. Quantos de nós faz isso? Quem dera tivéssemos essa força, essa coragem desse homem, de aprender antes, de ter certeza que Deus não erra, que não existe punição, que a nossa marcha é para melhora, que sim, todos temos caminhos a passar e que esses caminhos não são lindos, limpos, confortáveis. Tem momentos que são, mas tem momentos que não. Nós vamos receber todas as coisas. Ninguém vai viver bem para sempre, ninguém vai viver mal para sempre. Tem momentos que a gente tem essa condição, que os nossos anjos de guarda fixem essa história com um H na nossa cabeça. Que a gente aprenda antes, que não precise ter um braço amputado para aprender, que a pontinha do dedo já sirva, que você já tenha aprendido antes da desgraça chegar na tua vida. Emmanuel coloca: acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência do mundo. O que é isso? Ter destaque, ter dinheiro. Todo mundo acha que ser alguém na vida, ter sucesso na vida, é conquistar grandes posições. E ele coloca que muitas vezes essas condições nos fazem perder a existência. É exatamente o contrário. Nesse particular, ele está dizendo, esses homens talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. Quando a gente tem grandes vantagens, para viver é melhor. Quando a pessoa é mais bonita, quando a pessoa é mais rica, quando ela tem mais condição, quando ela é melhor para viver, entre aspas. Para aprender não é melhor. Para a gente aprender e fazer aquela conquista espiritual eterna, você precisa aprender de alguma maneira. Tomara que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos aprender antes, para não precisar da dor. Ele coloca: a personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha cheia de perigos. Todos nós, quase todo mundo, tem caminhada assim, a reencarnação, cheia de perigos, de responsabilidades, de ameaças. A sensação de altura aumenta o medo da queda. Claro que nós vamos passar por um monte de coisas, mas é preciso caminhar sempre. E a jornada que compete ao Espírito Eterno, ela é sua, ela é particular, ninguém vai caminhar por você. Mesmo que a tua mãe te ame, ame, ame e reze todo dia por ti, é você que tem que fazer a caminhada, é você que tem que fazer o aprendizado. Claro que a oração ajuda bastante, mas a caminhada é você que tem que dar. E essa caminhada, ele chama, é das conquistas interiores. E sabe o que mais? Essas conquistas são as mais difíceis, porque não aparece para ninguém. A gente começa a fazer essa caminhada de evolução moral deixando os vícios de lado. E vícios a gente só pensa, né, em cachaça, comida, sexo. Não é isso. Qualquer vício, o vício de falar mal, o vício de espalhar uma fofoquinha, o vício de ficar triste, o vício de ser vítima, vários vícios morais. E a gente tem essas manias. Aí você investe teu propósito, não, agora eu vou melhorar nisso, vou parar de mentir. Meu Deus, como é difícil. Porque a gente, não, eu não minto. Aí tu vai ver durante o dia, tu conta um monte de mentirinhas. Não, eu não menti, eu só disfarcei um pouquinho. Ou outra coisa, a gente entra nas fofocas e diz, não, mas eu não falei nada, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas estava ali participando ativamente, espalhando desgraça dos outros. Eu estou falando coisas assim mais banais, mas serve para qualquer coisa nessa vida. Nós precisamos aprender a evoluir. E se você conseguir fazer isso antes da dor, você vai ficar tão feliz. Essas conquistas que não aparecem para o mundo são as mais difíceis. Porque quando uma pessoa compra um carro novo, todo mundo fica sabendo. Quando uma pessoa vai viajar para algum lugar, essas conquistas, que chamam efêmeras aqui da Terra, todo mundo sabe. E é bem legal. E posta nas redes sociais, todo mundo, que legal. A conquista interior, ninguém vê.
quando você consegue não mentir naquele dia, não ser vítima naquela situação, não ficar triste, não se rebelar, é muito mais difícil. E não tem ninguém para bater palma para você, não tem ninguém para dar um like para você, e parece que tem menos valor. E Emmanuel está colocando claramente aqui que Jesus já tinha falado, quem evoluiu antes já sabe. Essas conquistas morais mais difíceis é que vão trazer a felicidade para a nossa vida. E ninguém vai conseguir fazer por você. Ai, vai vir pronto. Por mais tecnologia que venha, por mais chips e robôs e tudo mais, ninguém vai conseguir fazer por você. É você, por você mesmo, no dia a dia, passinho a passinho nessa caminhada. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos postos da viagem, que se acha assim, toda a pessoa encarnada, encontram, quando desencarna, elas percebem que elas se encontram paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Emmanuel colocou isso aqui tão bonito, eu nem sabia que isso existia. Sabe o que é fogos fátuos? Umas chamas azuis que aparecem em alguns lugares. Pode ser numa praia, pode ser num deserto, pode ser num cemitério. Aparece uma chama azul do nada. Talvez como aquela sarça que Jesus tenha visto, a sarça de fogo, vocês lembram que tem na Bíblia? Enfim, um fenômeno fora do normal. O que ele quis dizer com isso? Às vezes essas pessoas que estão em posições tão destacadas no mundo não fizeram nada pela sua evolução, estão só observando o fenômeno e coisinha bonitinha por aqui. Quando desencarnar, o que vai adiantar? Nada. E aí o que vai ser dela? Ela vai ficar na tristeza de ter perdido mais uma existência. Puxa vida, mais uma, sem fazer nada. Tomara que esse não seja o nosso caminho. Emmanuel termina assim, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Gente, ninguém reencarnou para ficar aqui fazendo nada. Não imagine isso, que isso é fantasia. Todo mundo reencarna para fazer coisas. Você veio para se arrumar com uma pessoa que você não gosta, você veio para devolver outras coisas para alguém, você veio para ajustar as contas com alguém, com pessoas, com empresas. Às vezes eu fico pensando por que uma criatura se dedica tanto a uma causa, e depois eu lembro, ela sabe o que ela deve. Mas ela dedica a vida para fazer isso. Ela sabe onde está apertando o sapato dela na evolução moral, e ela veio com o firme propósito de fazer. Que sejamos assim nós, com o firme propósito de evoluir, que a nossa caminhada seja como Jesus falou, que a nossa marcha seja hoje, amanhã e sempre, que a gente possa evoluir todos os dias. Olha, para terminar, ele diz, importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender o Cristo diariamente. É para isso que a gente nasce na Terra cada vez. Que a partir dessa existência a gente tenha essa consciência. Vamos evoluir. Que assim seja.